Olá, boa tarde. Hoje é o Dia da Justiça. A data foi estabelecida em 1945 para homenagear o Poder Judiciário e os profissionais que trabalham para o cumprimento da justiça no Brasil. Na edição de hoje, vamos falar sobre o acesso à justiça e como ela vem se adaptando às novas tecnologias. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal confirma a decisão que igualou o teto remuneratório no Poder Judiciário. Fale com o presidente. Projeto do Superior Tribunal de Justiça está com inscrições abertas. O próximo encontro Fale com o Presidente vai acontecer no dia 14 de dezembro. E ainda, na segunda reportagem da série sobre as mudanças adotadas pelo Judiciário por causa da pandemia, você vai ver como a Justiça continuou trabalhando por meio remoto. E como o atendimento presencial foi comprometido, o grande diferencial foi o uso de tecnologias para a realização de audiências, mediações e conciliações. E hoje, dia 8 de dezembro, é o Dia da Justiça. A data é uma oportunidade para lembrar que o acesso à justiça é um direito fundamental, necessário para enfrentar as desigualdades e fortalecer a nossa democracia. – 8 de dezembro, Dia da Justiça. Ela é representada por esta estátua imponente com mais de 3 metros de altura. A obra na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi esculpida no granito pelo artista plástico mineiro Alfredo Seschiatti. Os olhos vendados representam a imparcialidade. A espada significa força, coragem. A estátua representa a deusa Têmis da Grécia Antiga, símbolo da justiça, da lei e da ordem. Ela era invocada por quem jurava dizer a verdade. No Brasil, a justiça começou a ser instalada em 1530. O rei de Portugal, Dom João III, deu amplos poderes ao administrador colonial Martim Afonso de Souza. Um deles foi o de sentenciar à morte quem cometia crimes mais graves. Do século XVI para cá, os brasileiros vêm conquistando direitos por meio das leis. Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, consolidação das leis do trabalho. Mas, na prática, o que a justiça faz pelos homens? A gente pode citar alguns julgamentos. Temos vários casos emblemáticos, julgamentos como o que reconheceu as uniões homoafetivas, o que reconheceu a valia da ciência com a manutenção das pesquisas com células-troncos embrionárias, julgamentos que reafirmam a liberdade de expressão, julgamentos que reafirmam a necessidade de termos uma vida pública sem manchas, com a chamada Lei da Ficha Limpa, julgamentos que aboliram a prática do nepotismo na estrutura da administração pública brasileira. Vários julgamentos que reafirmam entre nós a necessidade de um judiciário livre e, acima de tudo, independente. Os direitos fundamentais estão na Constituição de 1988. O artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei e têm o direito inviolável à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. A Lei das Leis também trouxe um capítulo inteiro dedicado ao Poder Judiciário. A competência de cada órgão, as garantias aos juízes, como a vitaliciedade e os limites, como não exercer outro cargo. No nosso país, a nossa Constituição garante o livre acesso à justiça e nós temos garantias várias que possibilitam que o cidadão possa buscar o Poder Judiciário nesse afã e nessa intenção de construir um país melhor para todos, com harmonia e equilíbrio. O Dia da Justiça foi criado por um decreto-lei de 1945 que estabeleceu feriado em 8 de dezembro no Judiciário. Para o presidente do Superior Tribunal de Justiça, é um dia de reflexão e de homenagens. O Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, rende homenagem a todos os operadores do direito, a todos aqueles que zelam pelo cumprimento das leis em busca de um país mais justo, mais humano, mais solidário e mais democrático.
A mensagem do ministro Luiz Fux, representante do órgão máximo do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, é de esperança numa era digital que sempre precisará do homem no comando. Vivemos uma nova era, uma era que ao mesmo tempo é uma era digital, mas que precisa ser alimentada pela mão do homem. Então a justiça hoje, ela tende a cumprir o seu principal objetivo, que é dar uma resposta judicial num prazo razoável e dar à parte que tem razão aquilo que ela faz jus, exatamente para que não alimente o desejo de fazer a justiça pelas próprias mãos. E, acima de tudo, a justiça é o grande pilar da democracia. Garante a cidadania, garante a soberania popular, garante as liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa e, acima de tudo, garante a vida das pessoas e garante também aqueles que têm esperança. E para falar sobre a data, eu converso agora com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. É uma honra conversar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Rafaela. Honra para mim estar aqui com vocês nesse dia tão emblemático. Pois é, um dia tão emblemático, muito significativo, o Dia da Justiça. Eu queria que o senhor falasse da justiça, que é uma justiça livre, uma justiça cada vez mais próxima do cidadão, essa justiça falando do valor dela. O senhor, com toda a poesia e um juiz muito experimentado. Obrigado. Você disse bem, justiça como valor, justiça como instituição, como organismo. A justiça como valor é síntese, é o resumo de outros bens da vida, de outros valores intrinsecamente democráticos e civilizados. Os gregos, Rafaela, antigos, diziam que havia 4 valores que mais emprestavam grandeza, propósitos, significados elevados à existência humana. Esses 4 valores, numa linguagem bem filosófica, eram a liberdade, a bondade, o bem, a beleza e a justiça. A justiça como valor síntese, ponto de arremate. A nossa Constituição, no preâmbulo, diz que há 6 valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Que valores supremos? Liberdade, igualdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento e, ponto de arremate, justiça. Agora, como instituição, organismo, aparelho de Estado, nós temos a justiça muda de nome, passa a se chamar Poder Judiciário. Mas o povo ainda tem o Poder Judiciário como sinônimo de justiça. Vou à justiça, a justiça decidiu. Isso é o segundo conteúdo ou significado desse substantivo feminino, justiça. E o acesso, Rafaela, do cidadão, do indivíduo, de toda pessoa de direito, o acesso à justiça, à jurisdição, é o maior de todos os direitos constitucionais, operativamente falando, instrumentalmente falando. O acesso à justiça, prestadora da jurisdição, é o maior de todos os direitos do indivíduo e do cidadão. A Constituição Federal de 1988, eu sei que é uma bíblia para o senhor, nós estamos vendo várias aí no seu escritório. Ela significa um marco quando nós falamos de direitos e garantias, acesso ao Poder Judiciário. Ela trouxe um capítulo dedicado ao Poder Judiciário e fez a separação entre os poderes e atribuição de cada um. Olha, é uma Constituição que prestigia na devida conta o Poder Judiciário, por caber ao Poder Judiciário prestar justiça, a justiça como valor objetivo. E sinonimiza até a Constituição, justiça e Poder Judiciário em uma passagem muito simbólica. Quando a Constituição cuida das funções essenciais da jurisdição, Ministério Público, Defensoria Pública, advocacia privada, enfim, a Constituição diz das funções essenciais à justiça.
justiça aí é jurisdição, a cargo do Poder Judiciário. E a Constituição, no artigo 2º, estabelece uma ordem tão lógica quanto cronológica. São 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, a ordem é essa, o Executivo e o Judiciário. Tudo desemboca no Judiciário, é o desaguadouro, porque quando se bate às portas do Judiciário é porque há um dissenso, há uma contenda, há um litígio, há uma divergência, há uma controvérsia com gravidade suficiente para instabilizar a vida coletiva. Então a Justiça vem, decide, resolve a controvérsia e pacifica a sociedade, estabiliza as relações sociais, equilibra a vida em sociedade, promove, em suma, a coesão social. É a função última da Justiça. Ministro, em um momento excepcional que vivemos em virtude da pandemia da Covid-19, o Poder Judiciário, ele não só se adaptou à nova realidade com uma tecnologia avançada que já vinha caminhando nesse sentido, né? Mas o Judiciário, ele aumentou a sua produtividade em boa parte do país. O CNJ aponta isso com dados estatísticos. Como é que o senhor avalia essa atuação do Poder Judiciário em ano de pandemia? Digna de todo elogio, o Poder Judiciário está fazendo das dificuldades oportunidades, como recomendava Einstein inicialmente e depois recomendava também Hannah Arendt, né? A crise é isso, de um lado você tem uma dificuldade, mas do outro lado é preciso buscar a oportunidade, ou oportunidades de resistência da crise e de superação dela mesma, crise. Isso é o que se chama de resiliência, capacidade de resistir e capacidade de superar. E a Justiça, como é a última, né, instância judicial, é o poder extremo que decide por último, a Justiça como instituição, como organização, como aparelho, tem o dever de não falhar, portanto o dever de se reinventar, o dever de se ressignificar tecnologicamente, para que esse direito máximo de acesso à justiça, de toda pessoa jurídica, de toda pessoa física, de todo cidadão, esse direito não seja frustrado. É o dever da reinvenção. Não é opção pela reinvenção, é dever para que esse direito superior, supremo, de bater às portas do judiciário, seja efetivado. O Poder Judiciário tem sido protagonista, convidado cada vez mais a se manifestar sobre assuntos variados. E eu queria que o senhor falasse para a gente quais são os principais desafios, segundo a sua avaliação. Nós temos uma questão também da quantidade de processos, né? O Poder Judiciário hoje ele é protagonista, mas da mesma forma a quantidade de processos é quase humanamente impossível para julgamento do número de juízes no país, né? Então, o que a gente precisa enfrentar para avançar cada vez mais como um pilar da democracia? Olha, o CNJ vem cumprindo um papel muito bom nesse plano, nesse aspecto da racionalização da atuação judicial, da atividade judicante, estabelecendo metas para alcançar, meios de aumentar a produtividade, né, de diminuir também o número de recursos, encurtar prazos de julgamento. O CNJ tem sido um mecanismo fundamental para que todos desfrutem desse direito substantivo, igualmente fundamental, da razoável duração do processo. Agora, há prioridades que já estão na Constituição. As pautas de julgamento devem refletir essas prioridades que estão na Constituição. Por exemplo, encurtar distâncias sociais. Por exemplo, combater a degradação do meio ambiente, não é? Desconcentrar a autoridade, primar pelo princípio da probidade administrativa. São prioridades, combate à corrupção. São prioridades que já estão na Constituição. E o Poder Judiciário, diante dessa avalanche de processos, deve estabelecer suas diretrizes, não é? Seus critérios de preferência de julgamento. E nesse caso, quantitativamente falando, e pela natureza, pelo caráter das ações. Nesse caso, o critério de escalonamento das coisas
de priorização das pautas de julgamento, nas pautas de julgamento, é a própria Constituição. Encurtar a distância social, sair do meio ambiente. Muito obrigada pela participação do senhor, excelente entrevista. Celebramos muito bem o Dia da Justiça com uma entrevista ao vivo com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, sempre ministro, Carlos Aires Brito. Obrigada mais uma vez, boa tarde para o senhor. Boa tarde. E você vai ver a seguir os detalhes sobre a terceira edição do projeto do Superior Tribunal de Justiça. Fale com o presidente. A gente volta em instantes. A Constituição Federal é a lei maior do Brasil, tanto que os seus dispositivos emanam para todo o ordenamento jurídico. Ela é tão importante que as pessoas deveriam conhecê-la melhor. Por isso eu defendo que ela seja ensinada nas escolas, para as crianças e para os adolescentes. A Polícia Federal deflagrou hoje, com autorização da Justiça, a Operação Caçada para combater o abuso sexual infanto-juvenil. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no estado do Rio de Janeiro. A polícia cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em 5 municípios do Rio de Janeiro e apreendeu equipamentos eletrônicos como notebooks, celulares e HDs usados para produzir e divulgar material pornográfico com crianças e adolescentes. O Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil da Polícia Federal identificou uma rede que distribuía conteúdo com cenas de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes para diversos países. A Operação A Caçada contou com a ajuda da Polícia de Milão, em Roma, para trocar informações. Segundo as investigações, os envolvidos são homens e mulheres. Todo o material apreendido vai ser periciado para identificar vítimas e outros criminosos. Estão abertas as inscrições para a terceira edição do projeto do Superior Tribunal de Justiça. Fale com o presidente. Qualquer pessoa pode participar e mandar uma solicitação para conversar pessoalmente com o presidente da Corte, o ministro Humberto Martins. O acesso à justiça previsto na Constituição Federal é um dos mais importantes exercícios da cidadania. É uma forma de garantir que todos tenham seus direitos básicos assegurados. E o STJ deu um passo à frente para tornar esse contato entre população e judiciário ainda mais próximo. O presidente do tribunal, ministro Humberto Martins, tem recebido cidadãos de todo o país para ouvir dúvidas, sugestões e também críticas relacionadas ao trabalho da justiça brasileira. A comunicação nos permite planejar e aprimorar nosso trabalho, nosso plano de gestão. Por isso, receber o cidadão e a cidadã tem sido uma experiência muito gratificante e proveitosa, pois as sugestões, as reclamações, os questionamentos servem de base para o aprimoramento construtivo na nossa caminhada. O projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, Magistratura e Cidadania, é uma iniciativa pioneira e as 2 primeiras edições tiveram resultados muito positivos, levando a população a ter mais confiança na justiça. As audiências individuais contam também com a participação do diretor-geral e de secretários do STJ para prestar um atendimento de excelência a cada participante. Foi uma experiência seguida de confiança com o judiciário, né? Eu nunca pensava na minha vida em ter a oportunidade de chegar a esse ponto de falar com um juízo pessoalmente, sem precisar de interferência de advogado. Eu sou de Pernambuco, muito distante do STJ, parecia até um sonho que se tornou realidade. Então eu acredito num poder judiciário participativo, num tribunal participativo, e esse tribunal, que é o Tribunal da Cidadania, com a gestão do ministro Humberto Martins, tenho certeza que será de fato um tribunal aberto à população. Eu entendo isso como sendo um grande ato de cidadania, de respeito à cidadania por parte do tribunal. Não é muito comum que as cortes superiores
ou que os líderes de poderes abram espaço para que o cidadão possa se manifestar, para que ele possa sentir, ou para que o presidente, no caso aqui, possa sentir o que é que o povo está querendo. Um dos pedidos feitos no primeiro encontro foi a nomeação de candidatos aprovados no concurso do STJ de 2018. A convocação já estava no planejamento do tribunal, mas o processo de nomeação foi impulsionado após o pedido vindo da sociedade. 26 novos servidores já foram empossados e mais 24 serão chamados nos próximos dias. Estamos realizando o sonho dos candidatos e, ao mesmo tempo, aperfeiçoando o trabalho do Tribunal da Cidadania em razão de uma melhor produtividade, de uma melhor qualidade. O próximo encontro Fale com o Presidente vai acontecer no dia 14 de dezembro. Se quiser participar, é só enviar um e-mail com a solicitação para falecompresidente@stj.jus.br. Os participantes recebem uma confirmação por e-mail ou telefone em até 48 horas antes do evento. E você vai ver a seguir: Supremo Tribunal Federal confirma a decisão que igualou o teto remuneratório no Poder Judiciário. Os detalhes em instantes. A Constituição de 1988 é um dos mais importantes marcos na história do Brasil. Ela reacendeu o espírito da cidadania. É plural, inclusiva e comprometida com a dignidade da pessoa humana. Se é perfeita? Não, nem pretende. Por isso admite reformas. Contudo, nos aponta um norte e projeta no futuro a nação que juntos podemos construir. O Supremo Tribunal Federal julgou procedentes duas ações que diziam ser inconstitucionais: o estabelecimento de um subteto para juízes estaduais, diferente do teto remuneratório da Magistratura Federal. E quem tem os detalhes da decisão e conversa agora ao vivo com a gente é a repórter Fernanda Tavares. Olá, Fê, muito boa tarde para você. Oi, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. As ações ajuizadas pela Associação dos Magistrados Brasileiros e a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais alegavam que um subteto para os juízes estaduais, diferente da Magistratura Federal, viola o caráter nacional da estrutura judiciária, né, que é previsto na Constituição Federal. Em 2007, o plenário do Supremo Tribunal Federal já havia votado contra essa diferenciação e determinado que o teto a ser aplicado em nível estadual corresponde ao mesmo subsídio dos membros do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o mérito dessas ações, o plenário confirmou essa decisão por maioria dos votos. O ministro relator das ações, Gilmar Mendes, disse que, embora os magistrados federais e estaduais não sejam pertencentes aos mesmos ramos do judiciário, eles exercem funções iguais, sem qualquer superioridade de mérito para justificar um tratamento diferenciado na definição da remuneração do teto. Rafa. Muito obrigada pelas informações, Fê, e fique com a gente porque agora tem uma reportagem especial. E essa reportagem especial é da Fernanda Tavares, é a segunda reportagem da série sobre as mudanças no judiciário que vieram a partir da pandemia. Na reportagem de hoje vamos falar sobre o regime de plantão extraordinário dos serviços judiciais. O Conselho Nacional de Justiça publicou a resolução que trata do assunto para que os serviços não sejam interrompidos. Março de 2020. Começavam os registros dos primeiros casos de brasileiros contaminados pelo novo coronavírus. Pouco tempo depois, governadores decretavam o fechamento de escolas, comércio. No judiciário, servidores passaram a trabalhar de casa para evitar o contágio do vírus. Mas nessa história toda, como ficou a sociedade? Aquelas pessoas que precisavam do judiciário para resolver questões básicas como direitos trabalhistas, pensão alimentícia. Para garantir o acesso à justiça, o Conselho Nacional de Justiça publicou em março deste ano a Resolução 313 e criou o plantão extraordinário, que nada mais é que uma forma emergencial de dar continuidade à prestação do serviço do judiciário. E como o atendimento presencial foi comprometido, o grande diferencial foi o uso de tecnologias para a realização de audiências, mediações
e conciliações. De acordo com a norma, os processos físicos passaram a tramitar na forma eletrônica e, quando necessário, o traslado dos processos físicos. Além disso, foi criada uma nova rotina de trabalho remoto dos magistrados, servidores e colaboradores. A Resolução 313 possibilitou que o Judiciário continuasse funcionando de forma praticamente normal, mesmo com todo o isolamento social trazido pela pandemia de Covid-19. Foi a primeira instituição a regulamentar a matéria, foi um marco muito importante porque havia uma desuniformidade de tratamento da questão por parte dos tribunais e juízes de primeiro grau, e a resolução do CNJ ela teve essa virtude de trazer uma disciplina nacional para a matéria, facilitando sobremodo o trabalho dos advogados, dos jurisdicionados, assegurando a todos o direito à saúde, sem prejudicar, no entanto, o acesso à justiça. O atendimento remoto foi adotado em todos os tribunais. No Tribunal de Justiça do DF, de 16 de março a 31 de maio, os magistrados proferiram 66.590 sentenças e acórdãos. Ao todo, foram 418.931 atos judiciais. Já os servidores realizaram 4.291.401 atos de expediente. Havia resistência em alguns setores, Alguns setores não queriam novas tecnologias, como a audiência por videoconferências, atendimento virtuais de advogados e partes, mas com a pandemia houve aí uma busca acelerada pelas novas tecnologias para que o Poder Judiciário não deixasse de prestar o seu serviço. Precatórias, que antes eram um grande problema de cumprimento, nós conseguimos ouvir testemunhas na Suíça, em Paris, que demoraria um ano, às vezes, uma carta rogatória, nós fizemos rapidamente por audiência de videoconferência. De acordo com o CNJ, caso as sessões se realizem por meio de videoconferência, em substituição às sessões presenciais, fica assegurado aos advogados das partes a realização de sustentações orais, a serem requeridas com antecedência mínima de 24 horas. O Davi é advogado e diz que no começo da pandemia se viu numa situação complicada, sem muita orientação de como iria resolver os problemas dos clientes, mas logo se adaptou. Muitos advogados ficaram sem saber o que fazer, foi uma situação surreal. Todavia, a mesma resolução acabou dando um pouco de autonomia a cada tribunal, através dos seus respectivos regimentos internos, para que normatizassem essas questões dos expedientes internos, essas questões do atendimento ao público, atendimento aos advogados e até mesmo essas questões de audiências, por exemplo, online, por videoconferência, o que também foi posteriormente autorizado também pelo CNJ. Eu acredito que trouxe benefício à população, trouxe benefício aos advogados. Iniciativa que também ajudou a vida da Luzinte, que trabalhava numa padaria e recorreu ao plantão extraordinário para resolver uma pendência na Justiça Trabalhista, que também continuou em pleno funcionamento durante a pandemia. Eu acionei a Justiça pelo fato deles não estar pagando o meu fundo de garantia. E entrei com a ação, já tive uma audiência de conciliação. O processo ainda está em andamento, esperamos resolver na próxima audiência. Hoje ficamos por aqui, ótima tarde para você, até amanhã.